Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê. Bom dia a todos vocês, os meus queridos do Vedanta Brasil. Nós estamos no capítulo 7, versículo 22 a 25. O Senhor Krishna está diferenciando Sakama Bhakti e Niskama Bhakti, né? Então, só para contextualizar, o capítulo 7 ele aborda a natureza de Deus, né? Nirguna Deus e Saguna Deus, como nós sabemos nas passagens do Bhagavad Gita, em algumas delas Krishna se refere, né, a si como Nirguna Krishna, em outras passagens como Saguna Krishna, né? E algumas outras ele se refere como simplesmente um amigo de infância do Arjuna, né? Então nós temos que compreender o contexto para saber o ângulo a partir do qual Krishna, né, se relaciona ou diz o que ele disse, né? Então, este capítulo 7 ele fala sobre essa natureza, tanto Saguna como Nirguna, e esses versos, né, os quais nós estamos iniciando, eles também falam sobre a natureza de Deus, mas do ponto de vista do Jiva, porque aqui ele entra no tópico do Bhakti, né, da devoção, né, o Criador, Ishvara, ou seja, uma deidade, ou seja, simplesmente Ishvara como visto, né, por um bom Vedantino, né, por um bom Karma Yogi, né, este Criador, ele é uma inteligência suprema, ele é melhor definido como a causa inteligente desse universo, puro energia sáttvica, né? Então, essa inteligência suprema é que permite Maya projetar, sustentar e destruir, né, de tempo em tempo, esta ordem aparente, né? Então, nós temos este Saguna Ishvara, que é inteligência suprema, mas raros são os indivíduos, os devotos de Ishvara, que conseguem estabelecer uma compreensão da natureza de Deus como inteligência suprema, que é a visão do Vedantino, que compreendeu a ciência de Mitya, que é a ciência do relacionamento entre o Criador, a criatura e a criação, né? Então, a maioria das pessoas, elas não chegam nesta compreensão, até pessoas de outros círculos do Vedanta, que acreditam que Karma Yoga seja simplesmente trabalho, selfless service, serviço de caridade, digamos assim, né? Eles não compreendem realmente o aspecto do conhecimento, da lógica, né? A ciência realmente, né, desta ordem aparente chamada Mithya. Karma Yoga é compreender totalmente esta ciência, o sistema Ishvara, como eu costumo dizer, e depois, então, que você compreendeu, você desenvolve uma compreensão que te permite uma mente não problemática. Você compreendeu que existe uma infinidade de leis, princípios, tem o Criador, existe o seu karma acumulado em muitos nascimentos, existem karmas que são coletivos ou circunstanciais, existe uma infinidade de fatores, então o Jiva Vedantino, né, o Bhakta Vedantino, ele tem essa visão sofisticada de Saguna Deus como a inteligência suprema, a causa inteligente, a causa energética, a causa material, que projeta, sustenta, né, e destrói, e recicla tudo de momento a momento, né? Então, nós estamos agora observando a natureza de Deus do ponto de vista do Jiva Atma,
em sua atitude de devoção. E como nós vimos, o Bhakta mais elementar, mais, como se diz, mais rudimentar ou primitivo, né? Ele quer coisas mundanas de Deus, né? Então, ele faz preces, ele faz pujas, rituais, dependendo do contexto social do indivíduo, Jiva, né? Ele vai fazer um monte de coisas para comprar ou atrair a simpatia do Criador, né? Porque o que você, né, remova os obstáculos, que você me ajude, que você me dê força, né? A melhor prece, como nós sabemos, em relação a Saguna Brahman, Saguna Ishwara, é pedir que ele nos dê força para aceitar e lidar com aquilo que não pode ser mandado de volta para o sistema kármico, né? Que é o parábata de cada um de nós. Quando ele chega, ele não pode ser mandado de volta. Não é como a Amazon ou Mercado Livre que você recebe, manda de volta e ninguém reclama, entendeu? Não, quando o seu parábata chega, não tem jeito, é aquilo que não pode ser mandado de volta. Então, o que que ocorre? Você, no máximo, como bom caminhó, bom vedantino, você pode, né, colocar uma prece, uma oração para o Senhor, que o Senhor me dê clareza, né, discriminação, viveca, compreensão e força mental e emocional para lidar com parábadas que muitas vezes é muito difícil, né? Mas tudo isso para estabelecer o fato de que existem dois tipos de devotos, né? Como Krishna elabora nesta passagem aqui. Um é chamado de Sakama e o outro é Niskama. Sakama é aquele que quer, né, tem um relacionamento com Deus, que é uma boa coisa, né? Porque os sansaris são aqueles que querem coisas, mas que eles não compreendem que existe Ishvara, o Criador, né, que é a totalidade de todos os fatores, que é aquele que nos concede os resultados de acordo com os nossos esforços, entre outros fatores, né? Aqueles que são samsaris, 100% samsaris, eles rejeitaram a ideia de Deus, né? A ideia de Ishvara, a ideia do Criador. Então, aqueles realmente sofrem muito, né? Porque eles não têm nem mesmo Deus para buscar apoio, consolo, entendeu? Proteção, etc, etc. Então, eles só têm o mundo das pessoas, das coisas, dos objetos, das situações. Eles estão à mercê do samsara, né? Então, esses são aqueles, digamos assim, os não bhaktis, que é a grande, grande, grande maioria. E depois tem aqueles bhaktis, os devotos, a nível mais elementar ou primário ou rudimentar, que são os Sakama Bhaktis, né? Que eles compreendem que existe um Criador, mas eles querem coisas do mundo, né? Então, aqui nesta passagem, Krishna vai dizer que tudo bem, é importante você integrar, né, o Criador, compreender que existe o Criador, compreender que não existe a criatura e a criação sem um Criador, e você, né, compreendendo que este Criador tem um determinado poder, quer você o compreenda como a inteligência suprema, ou quer você o compreenda como uma entidade, uma deidade, uma divindade que está nos céus. Não importa como você possa, ou queira, ou consiga, ou seja capaz de visualizá-lo, de construí-lo na sua mente. O importante é que você integrou este conceito do Deus, do Criador, né? De tal modo que você vai se voltar para ele pedindo o quê? Segurança, proteção e prosperidade, riqueza, né? Todo mundo quer principalmente isso, né? Segurança, né? Satisfação derivada de muitos bens, né? Sucessos, materiais, né? De prosperidade. Então, as pessoas querem coisas do mundo, né? É o que é a busca por segurança e prazeres sensoriais, né? Artha Kama. Todos lembrando dos ensinamentos do Artha Kama, Dharma, Moksha, né? Então, o primeiro é o Samsari, que não é abordado aqui, que não é um Bhakti e que está aí correndo atrás no corre-corre do Samsara sem integrar a Saguna Ishvara, ou nem mesmo uma divindade, né? No seu, no, na sua equação de vida, digamos assim.
Aí depois tem o Sakama Bhakti. O Sakama Bhakti é o quê? É aquele que integrou Deus, mas ele quer coisas do mundo, e depois o Niskama Bhakti, que é aquele que vê Deus não como um meio para obter coisas do mundo, mas vê Deus como um fim, né? Então, esses são os dois bhaktis fundamentalmente, que podem ser desdobrados em três, porque entre os Niskama Bhaktis, como nós vimos, existem aqueles que querem Ishvara, né? Eles querem esse relacionamento com Ishvara não para um fim de ganho material ou mundano, eles querem esse relacionamento porque Ishvara se torna um fim por ele mesmo. Mas o que eles obtêm de Ishvara, através dessa atitude de devoção, é pacificação mental, emocional. O indivíduo desenvolve uma emoção sublime, que é a devoção, e neste processo ele encontra uma paz profunda, entendeu? Uma segurança, uma satisfação. Então, este sentimento de devoção para o Senhor, não como um meio para obter coisas do mundo, mas simplesmente porque eu sou tão grato pelo Criador por ter me propiciado, né, o milagre da vida, o milagre da minha existência como alma individual, né, e a oportunidade de contatar as escrituras védicas e os professores. Então, eu vejo tudo isso, eu vejo esse mundo, eu desenvolvo uma atitude positiva de profunda reverência e gratidão pela oportunidade, né? Então, esse é um devoto que vê Ishvara não como um meio para obter coisas do mundo, mas vê Ishvara como um fim de adoração, porque a adoração para com Deus, como eu costumo dizer, é o maior purificador do complexo corpo-mente. Purifica tanto que muitos desses bhaktas, eles não querem deixar, né, este nível de Sakama Bhakti, né? Ou é considerado Niskama Bhakti, né? Mas esse nível de Bhakti no qual a dualidade ainda está presente, né? Eu sou devoto de Ishvara como a inteligência suprema, né? E Deus para mim é um fim, não é um meio para obter coisas do mundo. Eu sou um amante de Deus, não sou um temente de Deus, né? E isso me dá tanto que eu não quero saber de moksha. Não quero saber dessa história de Nirguna Krishna, Nirguna Ishvara, não quero saber essa história de que a consciência é o real Deus e a consciência é minha real natureza. Essa história dos Upanishads, fica faltando aquele elemento emocional, devocional que me satisfaz tanto. Vocês compreendem? Quem é que não compreende? Por isso que muitas pessoas ficam presas na devoção dual, né? Por muitas vidas até. Elas não querem abrir mão, né? E o Niskama Bhakti, né, mais elevado, é aquele que compreendeu a natureza de Brahman como Nirguna, né? Nirguna, não é? É antes e além deste Ishvara, né? Que também é parte integrante de Mitya, o Criador, né? Que é condicionado por quê? Pelos gunas de Maya. Qual guna? Há uma predominância enorme de Sattva Guna que vem a constituir este ser vivo, autoconsciente, né? Onipresente, onisciente, com conhecimento de tudo, que projeta e sustenta este universo aparente para o benefício de todos nós, muito embora seja doloroso, né? Muitas vezes, né? Através da qual uma pessoa busca, da mesma forma, Dharma, Artha, Kama, ou para usar a expressão, por exemplo, buscando prazeres imediatos, né? Imediato. Krishna quer apontar que nesse Kama Bhakti é aquela forma de devoção e adoração por meio da qual a pessoa busca o fim espiritual, o fim final, o último fim espiritual, que é chamado de moksha, autoconhecimento, né? É o benefício último da experiência humana, é o benefício mais auspicioso, né? Para contrastar Sakama Bhakti e Niskama Bhakti, primeiro Krishna está lidando com Sakama.
E ele diz que Sakama Bhakti quase que invariavelmente utiliza de representantes ou de símbolos. Símbolos de quê? De Nirguna Ishvara, de Nirguna Brahman, né? Então, esse Sakama, quase que invariavelmente, a menos que o indivíduo seja um devoto muito sofisticado, como um bom Karma Yogi, né, ele usa o quê? Representantes de Saguna Brahman, né? Saguna Brahman já é, né, um representante de Nirguna Brahman, aí, sob a jurisdição de Saguna Brahman, existem as deidades ou as divindades, que são símbolos, né? Que são símbolos ou representantes de Saguna Brahman, né? Essas divindades, eu já expliquei, né? Elas são criadas no âmbito da interação entre o Jiva e Ishvara, porque o Jiva, ele nada mais é do que os seus desejos, e seus desejos por haver, o desejo de evitar. Um Jiva é simplesmente um complexo corpo, mente, sentidos, governados pelo seu corpo causal ou sutil, como queiramos, que nada mais é do que os nossos quereres, não quereres, gostos e desgostos, desejos e aversões, né? Então, estes jivas infinitos e números, né? Eles têm infinitos desejos positivos e negativos. Eles querem coisas. E aí, neste processo, né? Eles querendo e pedindo, né, e pregando coisas finitas, coisas materiais, coisas finitas, né? Aí veja a situação de Saguna Brahma, né? Ele fala assim, putz, esse cara aqui, eles não crescem, eles querem coisas do mundo, coisas finitas, coisas limitadas, né? Pessoas, associações, relacionamentos, coisas, carros, empregos, status, né? Prestígio. Eles querem coisas do mundo, né? Aí o que o sistema Ishvara faz? Ok, and then vamos deixar que esses jivas, eles mesmos, projetem energia nesses símbolos, eles vão naturalmente criar símbolos de Deus e vão colocar tanta energia neste símbolo de Deus que esse símbolo de Deus vai assumir um poder, um Shakti enorme que, quem sabe, possa até remover os obstáculos desses devotos que desejam coisas finitas e limitadas. Deixa eu dar um exemplo outro para vocês, que eu quero esclarecer o máximo possível esses pontos. Em Tiruvannamalai, lá no sul da Índia, onde eu estive, né, diversas vezes, nas minhas últimas viagens para a Índia, existe a tal montanha Arunachala, né? Então, Arunachala é uma montanha que ficou muito famosa depois de Ramana Maharshi. Antes não era muito famosa, mas era conhecida como, era dita como um local de pilgrimage, né? E uma montanha sagrada, etc, etc. Mas ficou muito famoso e nos dias de hoje explodiu de fama também, né? Então, as pessoas de toda parte da Índia e do mundo vão lá porque elas atribuem que aquela montanha seja a encarnação de Shiva, né? Então, as pessoas, elas simplesmente invocaram ou projetaram o Swami Paramarthananda para não, acho que, para não machucar os sentimentos dos seus estudantes, que são todos eles hindus, né? São brahmins, né, dentro da cultura védica, né, ele fala que depende daquilo que as pessoas invocam, né, mas a gente também pode ver como depende daquilo que as pessoas projetam, e projetam com base em quê? Nos seus desejos, nas suas vastas, nos seus quereres e não quereres, né? Então, aquela montanha lá, ela recebe milhões e milhões de pessoas, se tornou quase, né, impossível de viver lá naquele local que 30, 20 anos atrás era uma delícia, porque agora é um ponto espiritualmente turístico, no qual existe poluição, existe construções, existe tantas coisas. Mas o fato que eu quero ressaltar é que todo mundo vai lá, fica rodando em torno daquela montanha, né? Por umas 2 horas ou mais para rodar em torno dela toda, atribuindo um poder, né? Um poder àquela montanha como a encarnação de. Shiva. Tá. Então, o que que acontece com aquela montanha, né?
Aquela montanha, ela começa a receber tanta energia dos devotos que ela realmente ela se enche de energia, porque tudo neste mundo é energia, né? Uma outra analogia é você ver, existem um monte de pessoas que fizeram aquele curso lá na Califórnia e se tornaram gurus, né? Aqueles gurus que eu tiro onda, né? Então, eles, às vezes, eles se tornam gurus famosos e eles têm um monte de pessoas que vão lá participar dos grupos e sentam lá. E aí, o sentar ali, as pessoas começam a jogar devoção para esses gurus, jogar amor, jogar apreciação, né? Jogar esperança, né? Para esse guru. Fundamentalmente, as pessoas, os devotos, vão enchendo o guru de energia. Atenção, é uma energia imensa, devoção maior ainda, né? Eles vão jogando energia para o guru e o guru depois ele reflete essa energia de volta para as pessoas lá. Naturalmente, as pessoas elas vão criando Satvaguna naquela dinâmica e elas ficam iludidas pensando que todo aquele Satvaguna, toda aquela energia, aquele Shakti está vindo do guru. Não, é um fenômeno de grupo. Vocês entendem? Então, é tudo isso, é a minha opinião a respeito desses fenômenos na Índia, tá? Esses fenômenos que nós vemos até mesmo nos grupos dos premprens, e os babás aqueles que sejam, né? São símbolos de divindades finitas, né? Então, a montanha Arunachala é símbolo de adoração de divindade, né? De divindade, de um Shiva, né? Infinito, representado por um simbolismo, né? Representado pela montanha, né? A adoração a divindades finitas representa Sakama Bhakti. Então, a montanha também é finita, qualquer montanha tem o nascimento, envelhecimento e morte como processo, né? Niskama Bhakta, ele não busca nada que seja finito, né? O Niskana Bhakta, ele busca o resultado infinito, né? E, portanto, simbolicamente, Krishna apresenta Niskama Bhakti como adoração ao Nirguna Brahman infinito, né? Existem duas, nessas últimas passagens desse capítulo 7, existem duas definições de Niskama. Niskama como a devoção para com Ishvara, não como um meio, mas um fim. E nesse sentido, o, a devoção do Karma Yoga se tornava, né, foi apresentada como também uma Niskama Bhakti, né? Mas aqui ele está dizendo que Niskama Bhakti é a devoção ou adoração a Nirguna Brahman, o Brahman infinito, o Brahman não manifesto, né? Devoção à divindade finita faz de você um sagum, sakama, e depois devoção do infinito niskama. E depois nós temos a devoção com interesse. Um Karma Yogi, por exemplo, que tem esse sentimento sublime de devoção para com o Criador, ele tem interesse ou não tem interesse? A gente pode dizer que ele não tem interesse mundano, mas ele tem interesse, sim, ele tem interesse, né, em crescimento espiritual, né? Ele tem um interesse. E o Mumukshutva, né, que é o bhakti mais elevado, aquele cuja devoção é para com a natureza intrínseca de Ishvara, Jiva, Jagata, né, em Brahman como Brahman. E qual é o interesse dele, o desejo dele? É o desejo mais elevado que existe, o interesse mais elevado possível, né? Que é de compreender a sua natureza purna, né? Também é um nível de desejo, também é um nível de interesse, né? São sutilezas, né? A próxima pergunta é: o que é uma divindade finita e o que é uma divindade infinita?
Não há questão de divindades infinitas, porque a própria representação da divindade indica que ela seja finita. Então, quando nós falamos deidades ou divindades, é sempre finita, tá? Esse é o ponto aqui. Portanto, é uma contradição falar de divindade infinita. Não existe divindade infinita, né? Existe Satchitananda infinito, né? Ou consciência, existência de natureza infinita e ilimitada. E existe Brahman, né? Infinito, né? Todas as divindades se pressupõem limitação e infinito. Ok, o que mais tem de interessante aqui? E ao invés de nós, a maioria de nós, né, qualquer divindade, inclusive Krishna, né, nós utilizamos Krishna, né? Krishna, no contexto do Gita, ele se apresenta às vezes como uma divindade Krishna, né, finita, né? Essa divindade finita que tem um nascimento e morte. Todo avatar tem um nascimento e morte, né? E ele, mas às vezes ele se refere à sua natureza nirguna infinita, né? Mas a maioria das pessoas no âmbito dos círculos espirituais, né, no planeta, elas, quando estudam Gita, elas conseguem ver, né, e se associar ou se relacionar com o aspecto finito, né, do Avatara Krishna. Poucos conseguem, isso é muito fácil, muito evidente quando você vê diversas traduções e exposições, né, de comentários do Gita, né, que o próprio né, escritor, né, o expositor, ele ressalta todas aquelas naturezas finitas e ressaltam que o Gita é somente a respeito de adoração, né, de uma devoção, de adoração, e que não existe. Eles não trazem à luz esse aspecto mais sutil, né, porque eles não compreendem, eles não têm aquela compreensão sutil para ver o que nós estamos vendo aqui neste Bhagavad Gita como prescrito, como descrito, como desdobrado no âmbito da nossa tradição, né? Todas essas divindades, elas têm uma forma finita, mas elas também podem ser vistas como símbolos daquilo que é o aspecto infinito dele. É por isso que Krishna fica usando essa linguagem dupla. Às vezes ele fala do ponto de vista eu, o infinito, o ilimitado, e muitas vezes eu, o guru, né? O guru finito, né? O professor Krishna, o Krishna Guru, né? O Krishna Avatara. O mesmo com os outros avataras, Rama, etc, etc. Nas Puranas existe uma infinidade de deidades, como nós sabemos, muitas lendas tradicionais. E aqui ele nos dá um verso que diz: existe uma floresta de gemas e pérolas puras em uma região semelhante à Via Láctea. Vamos ver o que o Swami fala sobre essa passagem tão intrigante, tão esotérica, né? Existe uma floresta de gemas e pérolas puras em uma região semelhante à Via Láctea. Onde é que é essa região, né? Será que é uma região interdimensional, dimensional, alguma coisa assim? Ele está se referindo naturalmente a uma dessas locas, né? O próprio, o próprio Dhyana Sloka, né? O verso dá uma imagem ou forma da divindade. Sabemos que é apenas finito, mas sobre o finito temos a escolha de invocar para visualizar, imaginar, sobrepor o infinito. Apenas sobre uma pequena bandeira nós invocamos uma nação. Então, na dificuldade, né, na impossibilidade, na incapacidade da gente visualizar a natureza, né, Saguna de Ishvara como inteligência suprema e ainda mais, né, diante da dificuldade de visualizar a natureza Saguna Ishvara, de Saguna Ishvara, Saguna Brahman, que é antes e além dos gunas de Maya, né? Na dificuldade, porque a mente não está realmente, né, preparada
para este nível sutil de compreensão, então existe a sobreposição do mais denso. O universo inteiro é o quê? Uma sobreposição de energias mais densas, mais densas, mais densas, naquilo que não é energia, né? Quando nós dizemos que você precisa resolver o ego do Jivatma em Ishvara e depois resolver em Brahman, né? Você está resolvendo aquilo que é energia densa, né? Numa energia mais sutil, que é puro Sattvaguna, né? Inteligência suprema, né? Então, você compreende que esse universo é sustentado e mantido por essa energia, e essa energia é toda pervasiva, né? Mas ela não é tão pervasiva como, né? Satchitananda, como Brahman, como pura consciência e existência, né? Mas dentro do âmbito desta consciência e existência, a primeira manifestação é o quê? Puro Sattvaguna, tá? Que é a causa inteligente desta projeção aparente, né? Então, nós temos esta sobreposição do mais denso no mais sutil, e como nós sabemos, o objetivo aqui é nós compreendermos a natureza mais sutil do sutil desse cosmos, desse universo aparente, que é a minha natureza mais pervasiva, mais sutil, porque eu sou parte integrante do cosmos, né? Então, eu preciso compreender isso, por quê? Porque este pano de fundo, né? Este substratum no qual todas as energias são sobrepostas, ele não pertence a esse mundo no qual o tempo e o espaço limita tudo. Este pano de fundo, o espaço e o tempo, é projetado naquilo que é livre e independente do espaço e do tempo e todos os fenômenos de Maia, tá? Então, por isso que no final, um buscador inteligente, ele fala, agora eu compreendo, eu estou buscando a minha natureza real, eu ouvi dizer que a minha natureza real é pura, é livre, é uma fonte de segurança e alegria e paz, eu estou buscando ela, mas eu continuo sobrepondo energias, conceitos mais densos, porque minha mente ainda está um pouco densificada naquilo que eu estou buscando, né? E do mesmo modo, né, no âmbito do Bhakti Yoga, o indivíduo vai sobrepondo essas deidades, essas divindades, por impossibilidade de ver a natureza de todas essas deidades como simplesmente Brahman, Satchitananda, né? Existência, consciência de natureza não dual, né? Vocês estão entendendo? Sempre procuro buscar essas coisas e trazer ela para o âmbito da nossa investigação mais profunda, né? Porque a gente pode, né, elaborar alguns comentários aqui a nível mais literal, mas eu gosto sempre de fazer esse viveca com vocês, porque esse é o objetivo. A gente não está aqui para acumular conhecimento acadêmico, a gente está aqui para fazer essa discriminação entre o mais sutil do sutil e tudo aquilo que nós temos projetado naquilo que é a minha natureza, né? Que é o mais sutil do sutil, que é aquilo que existe antes das sobreposições dos gunas de Maya, né? Porque aquilo é o único aspecto livre e independente do paradigma, do contexto, né, de Mitya, que é espaço-tempo e tudo que existe dentro deste espaço-tempo. E aqui você vai ver, o Swami e o Vedanta, ele não critica nada disso, entendeu? Fala, tudo bem, né? Nós precisamos de encontrar Deus, qualquer que seja o nível, né, da minha compreensão de Deus, e aí que seja uma deidade, sim, é melhor do que não haver uma deidade, é melhor do que ser um ateísta, materialista, né? Esse é o ponto. Aí a gente vai crescendo na medida que a mente vai refinando, sutilizando, satificando, como se pode dizer, né? Inventando palavras.
Ok, aí ele fala aqui de diversas deidades, divindades, né? No Bhagavad Gita, uma vez que o Senhor Krishna é a divindade principal, ele é o símbolo do Deus infinito. Aí o que que ocorre? Os devotos, eles ficam presos no aspecto físico, material de Krishna, né? E eles começam a discutir, brigar com os outros devotos de outras deidades, dizendo: não, este é o máximo, o meu Deus, a minha divindade é a divindade suprema, superior, principal, etc., né? Mas, fundamentalmente, são somente representantes ou símbolos daquilo que é o Brahman infinito. Tudo são indicadores daquilo que é a natureza infinita de Brahman e idêntica à minha natureza como Jivatma. E aqui ele diz: Krishna, para esses devotos amantes de Krishna, é o Purna Avatara, é o Avatara principal, é o Avatara supremo, né? É o Krishna infinito, né? Ilimitado, né? Para eles, ele é o máximo, esse Krishna, né? As pessoas falam sobre Purna Avatara, que é o Avatara, né? Que é o Brahman infinito, né? Não existe dúvida de Purna Avatara ou Apurna Avatara. Todo Avatara não há dúvida. Toda avatara é purna, toda avatara é apurna. Vai depender de você, o que você vai atribuir para o seu avatar. Se você o vê de modo mais limitado, devido às suas limitações, né, intelectuais, né, suas, mentais, né, se você vê ele como o nome, a forma e os atributos daquela deidade, então você vê ele como um avatar apurna, não infinito, não ilimitado. Mas se você é capaz de ver a sua natureza purna, então você vê ele como Nirguna Krishna. Depende de como você o invoca, depende daquilo que você projeta nessas deidades, né? Aquilo que você é capaz de ver. A gente pode ver Ishvara até mesmo numa formiguinha passando, caminhando na nossa perna, né? Não somente a gente vê Brahma naquela formiguinha, né? Mas se a gente vê só um inseto, imediatamente a gente esmaga a formiguinha, não é assim? Portanto, aquele que busca o infinito no Bhagavad Gita, ele é chamado de Krishna Bhakta. E tendo dito que Krishna diz Devata Bhaktas, isso é, devotos de outras divindades podem adorá-los, buscar benefícios finitos. Ok, mais do mesmo conceito. Portanto, uma pessoa quer sair de tudo isso, né? E Krishna diz que não há nada de errado em adorar esses deuses finitos, né? Inúmeros, né? Tão diversos quanto os diversos desejos dos jivas, né? E sempre buscando resultados finitos. O Krishna e o Swami Paramartananda, nós na tradição dizemos tudo isso é válido, é muito melhor do que ser um ateísta materialista, né? E saiba que sempre que esses desejos são satisfeitos, você vai pensar ou vai atribuir um poder vindo desta divindade. Você vai dizer, eu fui abençoado pela minha deidade, pelo meu Cristo, né? Pelo meu esse e aquilo. Krishna diz que os deuses finitos estão aparentemente abençoando os devotos, porque, no final das contas, quem os abençoa é Brahman, né? O Krishna infinito. De que modo Krishna infinito, né? Abençoa todos os devotos, né? Porque o conceito de Deus, nós sabemos, né? Existem o Nirguna Deus e o Saguna Deus, né? Em geral, nós pedimos proteção e bênção dos Saguna deuses, né? Das deidades, né? De Deus, de Ishvara, como, né? O grande chefe de todas as deidades, né? Mas aqui o Krishna está dizendo, todos esses, inclusive o grande Lorde Ishvara, ele é capaz de abençoar vocês, favorecendo, né?
os seus desejos, né? Conquista os seus desejos, mas ele recebe esta bênção de mim. Por que que ele está dizendo isso? Porque não existe Deus sem Brahman. Não existe Krishna sem Brahman. A natureza de Jiva Atma, né? E de Ishwara Atma é Brahma Atma, é Paramatma. É o Atma, só existe Atma. É o Atma que abençoa o quê? O Criador, a criatura e a criação. Por quê? Porque tanto o Criador quanto a criatura como a criação, fundamentalmente, eles dependem de Brahman, que é o quê? Que é consciência, existência de natureza infinita. Então, quem abençoa quem? As deidades abençoam os jivas? Sim, tudo bem, mas é um toma lá, passo adiante, né? Porque eles recebem a bênção, elas não existem sem a natureza Nirguna Brahman, que é a natureza intrínseca de Saguna Brahman, e o Jiva, né, cuja natureza intrínseca também é Nirguna Brahman, ele vai recebendo aquilo que na imaginação do devoto é uma bênção que fundamentalmente está vendo, está chegando da sua natureza intrínseca, mas porque eles não têm modo de contatar compreensivamente a sua natureza intrínseca, indiretamente eles atribuem essas bênçãos vindo da sua deidade, né? Saguna, Brahman, que por sua vez está sendo abençoada por Nirguna Brahman. Quem é que não compreendeu essa passagem? O outro mais importante é até quando nós não sejamos capazes de realmente compreender que a bênção realmente vem daquilo que é a consciência, a existência, o substratum todo pervasivo deste universo aparente no qual eu me encontro. Então, é a minha própria natureza. Enquanto eu não tiver esta perspectiva de compreensão clara e firme, né, eu vou precisar de atribuir a bênção, né, a algo mais denso, algo que tenha sido já condicionado ou colorido pelos gunas de Maya, de modo que é mais tangível, é mais fácil para mim de compreender, né? Então, eu me relaciono com esses representantes, esses símbolos de Nirguna Brahman, até que eu possa saber que a bênção existe dentro da minha natureza intrínseca, mas diante da minha dificuldade, eu busco bênção em Saguna Brahman, o que é muito válido até quando eu abandone a dependência de Deus e declare a minha independência. Independência, eu dependo realmente de Nirguna, a minha real natureza intrínseca, ok? Esse é o ponto mais importante aqui. O infinito Krishna está dando este poder de bênção para o finito Krishna, e do finito Krishna está passando para os devotos. Krishna disse: Eu, o único infinito, estou abençoando a tudo e todos. Eu estou abençoando a quem? A Ishvara, todas as deidades, todos os jivas e o universo aparente. Todos estão sendo abençoados, e a bênção é o que? Eu concedo existência a tudo e a todos. Essa é a bênção. Ah, mas isso não é bênção. Não, isso é a bênção. A bênção não é realmente obter os seus objetos mundanos de desejo, entendeu? A bênção é receber a sua existência, consciência, cuja natureza é infinita, sob, né? Sob investigação, considerando que nós somos vedantinos sérios, né? Essa é a bênção. Só me apresenta uma analogia legal quando a gente recebe uma carta, né? Ou quando alguém nos dá uma notícia muito boa, a gente atribui a notícia boa ao a mensagem, a notícia boa ao mensageiro. Aí a gente abraça o mensageiro, beija o mensageiro, diz, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu sou simplesmente um mensageiro, né? Então, isso é tem uma expressão, não dê um tiro no mensageiro quando a notícia é ruim,
entendeu? Porque o mensageiro não é a mensagem, né? Se você quiser dar um tiro, dá um tiro na mensagem, né? Então, o carteiro chega, ele traz uma ordem de pagamento na Índia, naquele tempo, era ordem de pagamento para aqui, para lá. Aí você vai na banca, aí você dá os dados, aí o dinheiro chega do exterior, porque todo mundo que ia, saía da Índia para trabalhar, para mandar dinheiro para as famílias, né? Então, este é o simbolismo, esta é a analogia, o exemplo, né, do carteiro. Ele é apenas um carteiro, ele é um intermediário, né? Os avatares são intermediários, representantes de venda de Saguna Brahman, e Saguna Brahman é abençoado por Nirguna Brahman, que é a real natureza intrínseca de Saguna Brahman, de Jiva Atma e de Jagata. Jagata Atma, Jagata também tem um Atma. O universo existe, Sat. Conhecendo-me como recebedor de rituais e austeridades e sadhanas, né? Que sou o Senhor Supremo de todos os mundos e que desejo o bem de todos os seres. Aquele que me conhece como recebedor, aquele que sabe que, no fundo, todas as preces, todas as austeridades, todos os rituais, todos os pujas, todas as sadhanas, todos os esforços, né, espirituais, religiosos, aquele que conhece a mim como recebedor real de tudo, né? Eu sou o Supremo Lorde de todos esse mundo e que eu desejo bem a todos os seres, esses indivíduos, somente eles irão alcançar a paz. Então, ele está indicando aqui que o objetivo supremo é a paz. Moksha, existem diversas, né, definições do que seja moksha, né? Moksha é simplesmente ser livre. Livre de quê? Da perturbação, da dor, da agonia, livre do samsara, livre da aflição, né? De tentar, né, se resolver através do ganho, manutenção ou rejeição dos objetos de contato. Então, a paz só é obtida, né, na medida que a gente conhece essa natureza intrínseca que é totalmente livre dos gunas de Maya. Os gunas de Maya fazem o quê com o Jiva-Atma? Eles vão produzir objetos, né? E aí os Jiva-Atmas vão se sentir atraídos em graus distintos, diferentes, por esses objetos, e aí eles vão desenvolver vasanas em relação a esses objetos, e aí a vasana de desejo é representada por muito Rajoguna, a vasana de aversão ou medo por Tamoguna, e o indivíduo ele vai sofrer, né? Ele não vai ter nenhuma pacificação mental, porque ele está vítima, ele é vítima dos gunas de Maya, rajas e tamas, operando o complexo corpo-mente, projetando valor nos objetos do mundo e mantendo a mente sempre, né, como eu costumo apresentar, né, assim, ó, aflita, ansiosa, né, perturbada, disturbada, porque eu estou trabalhando para atrair o que eu quero e evitar o que eu não quero, ou fugir o que eu não quero. Então, a paz é o fruto do autoconhecimento, é reconhecimento de que eu sou aquilo antes que os perversos gunas de Maya condicionarem a mente do Jiva, né, produzindo esta perturbação mental, a destruição daquilo que é chamado Shanti, a compreensão de minha natureza antes, purna, cheia, inteira, completa, que é aquilo que existe antes da minha natureza aparente, que é condicionada pelos gunas de Maya. E como o Jivatma ele permanece depois do autoconhecimento, ainda assim, a sua mente ela permanece mais estável do que nunca, né? Condicionada pelo Sattva Guna, que nada purifica a mente mais do que o Yana Yoga do Vedanta. No final, né? Depois de nós termos passado por Karma Yoga e Upasana, e a mente do Yana ele permanece condicionada por uma dominância, digamos assim, de Sattva Guna. Por quê? Ele já não acredita nos truques de Maya de produzir atração e repulsão
com os seus objetos. Os objetos do mundo, eles brilham, né? Eles brilham. Alguns de nós gostamos desses, alguns daqueles, e aí a gente vai desenvolvendo. Aí, quando nós vemos, nós estamos vítimas desta força magnética, como eu costumo dizer, de atração e repulsão, que compromete a nossa viveca, a nossa capacidade de discernir, compreender, interagir com o mundo, causando grande sofrimento. Sofrimento é o quê? É o oposto, é o contrário de paz. Aqueles que me compreendem, aqueles que buscaram a natureza intrínseca daquilo que é a minha natureza, como idêntica à natureza do próprio Jiva, né? Sabe que todos os esforços que eles fizeram para si próprios, porque eu, em minha natureza, e o Jiva Atma, em sua natureza, somos idênticos. Eles, e somente eles, alcançam a paz, que é o fruto final do autoconhecimento, referida como moksha, né? Portanto, ele diz: eu sou o receptor final de todos os esforços espirituais, assim como as flores oferecidas, tudo vem para mim, porque sou eu que abençoo este universo no qual Ishvara, os representantes de Ishvara, todos os jivas e o cosmos surgem, né? Eu sou a fonte de tudo, eu abençoo, eu concedo a existência a tudo. Portanto, se você deseja moksha, quem é que deseja moksha? Ei, todos nós do Vedanta Brasil. Se nós queremos moksha, onde é que está? Onde é que você deve ir, né? Você vai para Ishvara primeiro, né? Compreende Ishvara como a inteligência suprema. Aí, gradualmente, você vai transferindo a sua devoção deste Saguna Ishvara para Nirguna Ishvara. Eu vou transferindo a minha devoção deste Saguna Ishvara, representado aqui por Krishna, para Nirguna Krishna, que é a minha real, intrínseca natureza, né? Se você quer moksha, você também passe pelo Krishna, também passe pelo Saguna Ishvara, não tem nenhum problema. E gradualmente você abandonará este formato triangular, eu, Saguna, Ishvara e Jagata, e você irá gradualmente, naturalmente, mas certamente, né, se transferir, né, vai ver essa transferência de sadhana gradualmente para o modelo binário. Eu sou a natureza intrínseca de todas as deidades, de Ishvara, de todos os jivas e deste mundo aparente. Eu sou a real natureza, eu abençoo tudo e todos, né? Portanto, agora eu já não dependo nem mesmo, né, da minha adoração a Saguna, porque eu encontrei a real fonte, né, original desta bênção, né? Eu sou a fonte original que abençoa a existência a tudo. O que que é essa fonte? É a existência de tudo, de todos, dos seres sencientes, que são seres conscientes, e dos seres inertes, que são os objetos inertes, né? Então, o devoto maduro não vai dar nenhuma parte, ele simplesmente agradece a Saguna Ishvara. Alguns deles mantêm alguns rituais devido a vasanas, né, que foram muito estabelecidas, mas eles compreendem que tudo isso é simplesmente um jogo, né? E fundamentalmente a bênção vem daquilo que é a natureza intrínseca do ser que nós somos, né? Portanto, aquele que compreendeu tudo isso alcança todos aqueles desejos que são realmente concedidos somente por mim. Então, dizendo, aqueles que conseguem os desejos que são concedidos por mim, esse é um tema legal, eu quero abordar, mas depois do intervalo, né? Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate
Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.